Hello! E aí, turma, tudo beleza? Tudo em paz? Professor Rogério Silva aqui de novo com vocês. Nessa semana abri minha câmera novamente aqui para vocês não esquecerem o professor, né? Como é a aparência aqui do professor. Beleza, então nós já estamos aqui com 2 semanas completas, né? Só lembrando que nós teremos 10 semanas nessa nossa edição aqui de algoritmos de programação aqui no IFP, né, no ADS e tudo. Você pode estar vendo também esse curso na internet, no YouTube. De qualquer forma, nós já estamos na terceira semana e a gente já começa a dar os nossos primeiros passos rumo a esse mundo de resolvedores de problemas, né, que é isso que um cientista da computação é, por meio de ferramentas, já concretizando todo o ciclo do pensamento computacional, com situações bem pontuais, bem tranquilas, para que a gente vá se acostumando com todo esse ambiente, né, de programação, como é que funciona tudo isso. Vocês estão vendo aqui na tela 3 palavras-chave nisso tudo que é necessário ter esta compreensão desses 3 itens. Antes disso, eu queria falar uma coisa para vocês novamente, que eu já citei isso acho que na aula passada. O computador compreende um sistema de numeração chamado sistema binário, não é isso? Então, ele compreende as instruções, que é a terceira palavra aqui dessas 3 que eu estou botando para vocês, ele entende instruções que sejam escritas na forma de binário, tudo bem? Só que nós, desenvolvedores de software, a gente até sabe binário, né? Pelo menos eu acredito que vocês vão aprender logo logo aí o que significa isso. Isso é uma representação numérica. Mas escrever instruções em binário não é algo produtivo, vamos dizer assim, né? Então, para você representar um número, pelo menos a cada byte, eu me recordo, não é coisa que você usa no dia a dia, mas para você escrever um byte, que é um número, uma letra, por exemplo, você precisa de 8 bits, né? Esses bits são binários, são zeros e uns. Aí, para especificar operadores, especificar a palavra, tudo isso fica bastante desgastante. Então, por isso, ou para ter uma produtividade, nós temos as linguagens de programação, que elas são coisas já bem próximas do nosso dia a dia, elas são mais padronizadas e mais rígidas do que o português, do que o inglês, mas elas permitem uma certa flexibilidade ou acessibilidade no momento de escrever essas instruções, certo? E na nossa disciplina, nessa edição 2021, primeiro semestre, né, 2021, nós estamos utilizando a linguagem de programação JavaScript. Não por acaso é a linguagem de programação mais popular no mercado há alguns anos e continua crescendo pela sua presença nos diversos tipos de desenvolvimento de software, né? Aos poucos vocês vão entendendo que como essa área é muito diversificada, né? E a gente tem desenvolvedores de diversos perfis. E JavaScript está presente em muitas áreas, certo? Então veja lá qual é o processo. Você tem um código, você vai escrever, conversar com o computador utilizando o idioma JavaScript, certo? Que é a linguagem de programação. Só que o computador não compreende isso. Daí nós precisaremos de um motor para traduzir JavaScript para uma linguagem que o computador entenda, lá no sistema binário, certo? Para isso, a gente utiliza o Node ou o navegador, que são as duas engines para isso. Beleza? Compreendido isso? Tudo bem, gente? Então, isso impacta diretamente na compreensão e no fluxo de trabalho de vocês, né? Então, nós temos algumas ferramentas para utilizar, vejam só. Primeiro passo, você vai precisar desse tradutor, desse cara. Então, nós temos 2 opções, o navegador ou o Node, né? O navegador é algo específico que talvez a gente tivesse que estudar um pouquinho da Web API do JavaScript, que não é bom agora, nesse começo. Para isso, nós vamos utilizar o Node. O Node, ele é esse tradutor, né? Um interpretador, um compilador, que vai fazer esse trabalho, né? Que é mais fácil a gente escrever em JavaScript. O Node vai pegar esse JavaScript e vai converter para o jeito que o computador entende, certo? Então, o VS Code, ele é um editor de texto, certo? A grosso modo, ele é isso. Mas ele é um editor que foi feito para nós, desenvolvedores, escrevermos nas nossas linguagens de programação. Python, JavaScript, sei lá, as tecnologias da web, como HTML, CSS também, Ruby, todas as linguagens de programação você consegue trabalhar lá com o VS Code, né? Se você cria um arquivo, new file aqui, deixa eu criar. Se olhar aqui plain text, né? Você tem todas as linguagens de programação que ele aceita. Olha como são muitas aqui, né?
Julia, Jupyter, JavaScript, JavaScript com React, né, o JSX, Objective-C, que é a linguagem lá da Apple, que a Apple utilizou no começo para os aplicativos. Então tem bastante coisa, né, PHP, que é bastante conhecida, SQL, que é uma linguagem de consulta, né, banco de dados, Ruby, que é uma linguagem bastante conhecida, Swift é a linguagem atual da Apple para desenvolver aplicativos em substituição ao Objective-C. TypeScript, que a gente vai ver um pouquinho de TypeScript. TypeScript é JavaScript com tipos, né? Visual Basic lá, mais antigo um pouco, enfim. Então, o VS Code é esse editor de texto. Então, sempre você vai criar um novo arquivo no VS Code, vai salvar ele para poder identificar, salvar e gravar, salvar num determinado local, e você vai botar a extensão para que o VS Code identifique qual linguagem de programação você está trabalhando, para ele poder lhe ajudar. Então, observe só, primeiro você salva logo o arquivo e dá uma extensão para ele. Então, somatório.js, ele vai saber, esse é um arquivo JavaScript. As sugestões que eu devo fazer para o Rogério são sugestões dentro das regras, né, de símbolos e combinações de símbolos, né, símbolos e estrutura, que é isso que é uma linguagem de programação oferta para a gente. Vou mostrar para ele quando estiver certo, quando estiver errado, quando ele fizer um autocompletar, tudo isso. Então, o VS Code serve para isso. A gente não vai, pelo menos no nosso contexto agora, não vamos aprofundar no VS Code aqui não, tá bom, gente? Não é para ficar procurando tutorial sobre isso, principalmente se você é novinho em programação. O VS Code é só para digitar o código. Aí você instalou o Node, baixou o Node do seu sistema operacional, seja ele Windows ou Linux, e o Node está pronto. Como é que eu sei que o Node está pronto? Você vai pegar o seu sistema operacional, vai abrir o terminal, como eu acabei de abrir o terminal aqui do meu sistema operacional, não importa o seu sistema operacional. O massa é que o Node, ele compreende qual é o seu sistema operacional, mas o seu JavaScript é o mesmo. Aqui no MacBook, no Windows, no Linux, no Mac, em qualquer sistema vai ser sempre a mesma coisa. Então você localiza o terminal do seu sistema, se for Windows tem um Command ou tem um PowerShell, se for Linux tem um terminal normal, assim como o meu aqui. Se você digitar node --version, depois de seguir as rotinas lá de instalação, vai dizer que o Node está ok, certo? O Node está perfeito, está funcionando, supostamente funcionando. Junto com o Node, nós temos o NPM também, que você pode verificar. Version. O que é esse NPM? As linguagens de programação, o mundo do desenvolvimento de software, nós temos umas bibliotecas ou pacotes que é quando os desenvolvedores fazem uma tarefa que pode ser reutilizada e pode ser útil para as pessoas que estão construindo outros softwares utilizar aquela partezinha que eu já fiz. Isso fica nas nuvens. O NPM ele vai buscar isso para a gente, traz e instala aqui. É a mesma coisa do pip em Python, certo? Então eu também tenho Python aqui instalado, o Python 3.8, e eu tenho o pip, né? O pip é um instalador de pacotes do Python, então tenho ele aqui, certo? As edições anteriores eram em Python. O Python faz a mesma coisa que o Node faz, né? Esse interpretador Python aqui, ele pega um código escrito em Python e traduz para a linguagem que o processador do meu computador entende, né? Para que a pilha toda lá consiga entender no sistema binário. E o Node faz isso também. Ficou esclarecido? Tá bacana, né? Beleza, então a gente vai trabalhar no terminal. Professor, vi que o VS Code tem um terminal integrado aqui. Tem, mas não vai perder tempo com isso. Se aparecer um terminal aí, alguma coisa, se o VS Code aparecer desse jeito aqui, se isso for trazer problema para você, clica nesse xizinho aqui e fecha, acabou-se. O VS Code para você digitar o seu código. Tudo bem? Tá tranquilo? Ficou claro? Espero que tenha ficado, certo? Ok, então nós chegamos nesse contexto aqui. Lá no pensamento computacional, nas primeiras aulas, na primeira semana eu disse para você que a gente, dado um contexto, a gente tem que compreender e formatar o problema, não é isso? Então, na aula passada eu fiz uma questão do IMC. Alguém pediu para você fazer um aplicativo, né? Um nutricionista, cara, tem como tu fazer um software rapidinho para mim? Eu quero um software meu, customizado, para calcular o IMC. E como você fazer isso para mim? Eu disse, tem. Aí você dá uma estudada rápida, ou ele explica para você o contexto do que é esse IMC e você começa já a identificar. Sim, então eu vou precisar guardar o nome do paciente, eu vou precisar pegar o peso em quilos, né? Então você vai raciocinando e vai montando o objeto. E eu vou precisar receber a altura em metros. Isso você identificou. Então, para guardar essas informações, você vai precisar de espaços em memória no seu software, no seu computador, para guardar isso.
Qual é o resultado esperado? Você pergunta ao seu nutricionista, a pessoa que está lhe contratando para fazer o software. Cara, eu quero o IMC, que você me retorne o IMC com 2 casas decimais, ou com 1 casa decimal, ou com nenhuma casa decimal, com o número inteiro. Ele especifica para você. Então, você tem o contexto e a entrada de dados, você já formatou, já identificou que vai precisar de algumas variáveis, e você tem uma saída esperada, que inclusive pode ser uma outra variável, mas é o output, né? A saída esperada para o seu software. Ah, beleza, tudo bem. E você vai se preocupar em resolver aquele problema. O próprio nutricionista pode dizer para você, né? E o seu trabalho vai resumir-se, enfim, a força de expressão, mas o seu trabalho será computar aquilo, tornar aquilo computável, né? Pensar de um jeito, nem sempre do jeito que a pessoa explica o problema para você, você faz a tradução direta. Nesse caso do IMC é bem simples. Beleza? Então, você, o primeiro passo são variáveis. Você vai avançando para a solução, você sabe que tem que computar o IMC. Para computar o IMC, você tem que fazer algumas operações. Essas operações matemáticas, geralmente, você monta as expressões. E o que são as expressões? Toma nota disso, né? As expressões, elas são unidades de código que são entendíveis, né? Pelo processador, pelo interpretador e, em consequência, pelo próprio processador. E quando avaliadas, ela tem um valor. Então, é uma unidade de código que tem valor. O que são esses valores, né? Então, até agora, vocês devem ter visto que nós temos 2 tipos de dados que a gente vem trabalhando. O tipo de texto, o nome de uma pessoa é texto. E nós temos os tipos numéricos, a idade de uma pessoa, o peso, a altura. São tipos numéricos. Então, as expressões que a gente está trabalhando agora, elas têm um valor nesse domínio. Então, uma expressão, quando avaliada, valores, variáveis e operadores, quando o interpretador avaliar, ela vai ter um valor. Você pode não saber de antemão, porque pode ter entradas de dados do usuário. Isso é uma expressão. Mas isso não é uma ordem para o computador fazer alguma coisa. Uma ordem para o computador fazer uma coisa é uma instrução, certo? É algo acabado, né? Que isso vai ter um resultado prático. Não importa se é um resultado visual ou é um resultado em memória, mas vai ter um resultado prático. Por exemplo, computar o IMC vai gerar uma variável chamada IMC e quando for avaliada a expressão, o IMC vai guardar esse valor em memória, certo? Então pronto, isso é um resultado prático, essa é uma instrução. Guarde uma variável IMC com este determinado conteúdo. Essa palavra variável, né, que é outra coisa que eu devo falar para vocês, ela, o radical da palavra, aí, enfim, ela significa que é algo que pode variar. Sim, é isso. Só que no contexto das linguagens de programação, nós temos também as constantes, que é quando você cria uma variável que você sabe que ela não vai mudar de valor. E isso gera uma otimização no seu programa, isso é uma micro-otimização, isso gera mais uma segurança para você no decorrer das demais instruções. Então, quando você tem uma variável, quase sempre você declara ela como constante, ainda mais em JavaScript, porque nem sempre não. No geral, você não vai mudar ela, então você bota como constante. Se você reatribuir um valor para ela, você já vai dar um erro, vai dar um alerta lá para você. Eu não deveria fazer isso. Tá? Então, constantes também são variáveis. Só quero deixar isso claro para você. Tudo bem? Então, variáveis é quando você guarda valores que vieram do usuário ou que você especificou claramente, né? Diz que sei lá, a idade recebe 18, ou quando é o resultado de avaliação de uma expressão. Tudo isso a gente utiliza o operador de atribuição, tá bom? As instruções, elas são compostas de expressões variáveis e tudo isso, e geralmente ela é uma linha no seu programa, e ela representa uma ordem ao computador, é uma instrução, certo? E ela tem um resultado prático também. Tudo bem? Só para a gente fechar esse vídeo, tá com 13.5, eu passei para vocês nessa semana, e o objetivo dessa semana é vocês garantirem que estão compreendendo tudo isso, né? Dado um contexto, um problema, abrir o seu VS Code, abrir o seu editor de código, abrir o Node, mandar o Node executar aquele seu código, fazer uma série de pequenas questões para que vocês vão ficando cada dia mais familiarizados com tudo isso. Eu peguei, como tradicionalmente eu já pego, uma lista organizada pelo professor Fábio, né, que tem mais de 40 questões aqui para vocês, todas bem tranquilinhas, bem simples, assim, não tem muito o que pensar, sendo que o objetivo algumas tem que pensar um pouquinho mais, o objetivo é acostumar com esse lance de fazer o programa. Nossos programas seriam de linha de comando, né, são programas que vão rodar num terminal, como a gente tem feito, certo? Eu até fiz para vocês essa primeira questão em vídeos anteriores, fiz várias coisinhas aqui para vocês, né? Deixa eu dar uma olhada aqui.
Por exemplo, a 14ª questão, né? A 14ª questão aqui. Leia 3 notas de um aluno e o peso de cada nota. Calcule e escreva a média ponderada. Certo? Ele não explicou a fórmula como que faz isso. Mas você já terminou o ensino médio, já passou no Enem, está aqui no ensino superior, você sabe o que é média ponderada. A média ponderada significa que eu vou receber cada uma das notas e seu peso. Né? Cada nota multiplica por seu peso, eu somo tudo isso e divido pelo somatório dos pesos. É isso? Professor, não sei o que é média ponderada ou qualquer coisa da outra questão. Google, hello Google, né? Média ponderada, média ponderada. O que é essa média ponderada? Você dá uma estudada, é muito normal. Você que está desenvolvendo um software na área de contabilidade, você não sabe as coisas de contabilidade, você vai conversar com uma pessoa lá, faz tudo isso. Então tá aqui, ó. Primeiro bimestre, ele dá até um exemplo aqui, né? O primeiro bimestre tem peso 1, né? O segundo bimestre peso 2, o terceiro bimestre peso 3 e o quarto bimestre peso 4. Então, cada nota multiplica pelo seu peso, soma com a próxima nota e seu peso, tudo isso, e divide-se pela soma dos pesos. Então, essa é a fórmula aqui, tá bom? Da média ponderada. Então, vou fazer todo esse processo, prestem bastante atenção, né? Para que vocês consigam fazer e aprender. O que é esse programar? A gente que vem no ensino médio está muito acostumado com fazer questões, né? Uma questão, ela só é uma instância do problema, ela não é o problema. Geralmente, quando você resolve uma instância, você sabe, provavelmente, resolver as demais instâncias, mas elas podem ter uma variação. O seu programa deve pensar nessas variações em último caso, tudo bem? Então, vejamos. O que eu devo pensar? Que eu vou ter 3 notas. Não sei quais são, isso não me importa os casos concretos. Eu só preciso saber que a 14 são 3 notas. Então, eu vou ter 3 variáveis para a nota 1, para a nota 2 e para a nota 3. Vou precisar de quantos pesos? Peso 1, peso 2, peso 3. A nota 1, não importa qual valor ela tenha, mas ela vai ser multiplicada pelo peso 1 e somada pela nota 2 multiplicada pelo peso 2, assim como pela nota 3 multiplicada pelo peso 3. Isso é você tornar o seu problema num modelo. Isso é um modelo de resolução para esse tipo de questão. Então, qualquer pessoa que queira calcular a média ponderada com quaisquer pesos e notas, vai dar certo com o seu programa. O seu programa não está resolvendo um caso específico de nota 5, 6 e 7, peso 1, 2 e 3. Ele é um programa que sabe calcular a média ponderada. Tudo bem? Vamos só fazer essa questão para a gente encerrar esse vídeo aqui antes dos 20, né? Então vamos lá. Quando você abrir o seu VS Code, né? Enfim, você vai... Tem diversas formas de você fazer isso, mas você abre logo um arquivo e você vai salvar logo, né? Não sei se o seu VS Code está em português ou está em inglês, mas você vai saber identificar essa palavra. E você procura lá onde você quer efetivamente salvar. Eu vou salvar aqui. Vou criar uma pasta aqui só para botar isso aqui, né? Expressões, não variáveis, expressões, instruções. Criei uma pasta com esse nome, já que é só uma demonstração. Aí você tem que dar um nome significativo, eu vou dar um nome média, ponderada.js, é importantíssimo a extensão, né? Essa é a Q14 aqui da lista 1, né? Média ponderada, salvei. Pronto. A VS Code salvou, já mudou aqui algumas coisas, já botou o ícone aqui do JavaScript. Aqui embaixo, se vocês observarem, ele já identificou que é JavaScript, né? Então ele já vai ficar dando tudo certo aqui pra gente. Então vamos lá. Para a gente receber dados, eu disse para vocês que a gente tem que importar um cara aqui, eu vou chamar ele de prompt, eu posso dar o nome que quiser. Require, é bom na aula que vocês me ajudem a lembrar das coisas, né? É o prompt sync, né? Só que no prompt sync a gente importa e já executa ele. Você não precisa compreender tudo isso. Você só precisa saber como eu faço para receber dados do usuário. Eu importo o prompt script desse jeito. O prompt sync, já executo ele. Isso aqui significa executar, né? Já na próxima semana nós teremos aula sobre funções, né? Nosso próximo conteúdo. E você vai compreender isso, vai ficando mais claro, certo? Mas sempre você vai fazendo, tem que fazer e você se acostumando, identificando padrões. Esse prompt é algo, eu posso dar o nome que eu desejar aqui para ele. Vou até mudar o nome dele para que vocês não fiquem presos. Vou chamar de entrada, certo?
Então, esse entrada é uma função que eu posso dar o nome para ele para eu receber informações. Eu vou precisar receber 3 notas. Então, receber do usuário, eu vou utilizar aquele entrada. Const, né, que é uma variável que não vai mudar o seu valor. Nota 1, um nome significativo. Pode ter número, sim, mas não pode ter espaço em nome de variáveis e constantes. E eu chamo entrada e digo aqui, nota 1, boto um espaço. E faço isso para todos. Eu já disse para vocês também que essa entrada, isso no geral, quando o usuário digita a informação no teclado, ela sempre é texto, certo? Ela sempre é texto. Mas se você sabe que ele vai digitar um número, espera que ele digite um número, você tem que mandar converter. Em JavaScript, essa é uma das formas da gente transformar um texto em um número, é chamar esse construtor number. Então, eu envolvo tudo com number e vai ficar certinho, certo? Eu vou replicar isso aqui 3 vezes, ó, repliquei aqui 3 vezes, nota 2 e nota 3, mudo os nomes das variáveis. Então, aqui nós temos 3 instruções, são ordens, isso aqui é uma ordem. Peça um dado para o usuário, converta ele para número e guarde numa variável chamada nota 1. E aqui é a mesma coisa para nota 2 e nota 3. Beleza? Tá claro? Isso tudo é instrução, são regras aqui para ele que ele vai ter que seguir. Em seguida, eu vou precisar calcular a média ponderada. Certo? Então, palavras compostas, aqui eu estou utilizando um underline para facilitar a leitura. A média ponderada, a fórmula que a gente acabou de ver aqui na internet é, eu pego cada nota e somo com seu peso. Então, vamos receber também os pesos aqui. Peso 1, eu faço a mesma coisa aqui de nota 1, só que aqui eu chamo de peso 1. E faço a mesma coisa para as demais. Eu posso deixar linhas em branco, assim, vazias, para facilitar a leitura, né? Peso 3, peso 2, e eu não posso ter variáveis com nome repetidos, obviamente, né? Senão não faz sentido. Nota 1, peso 1, nota 2, peso 2, o computador vai pedir para o usuário nessa mesma ordem, certo? E aí eu vou calcular a média ponderada. A média ponderada eu vou pegar cada nota e multiplicar pelo seu peso, utilizo as regras normais aqui da matemática, e somo, né? Faço o somatório de notas e seus pesos, e divido aqui pelo o somatório dos pesos. Então, eu já posso botar aqui peso 1 mais peso 2 mais peso 3. Então, estão aqui os operadores. Isso aqui é uma expressão, né? Isso aqui vai ter um valor quando avaliado pelo interpretador. Esse parênteses é só para organizar, porque eu quero que ele faça essa soma completa antes de realizar essa divisão. Divisão normal mesmo, que você já conhece. E aqui, no numerador, eu faço cada nota multiplicada pelo seu peso. Nota 1 vezes peso 1, né? Peso 1, isso. Mas siga a fórmula normal, aqui como a gente viu, da média ponderada. A nota, olha, nota 7,0 vezes 1. O vezes ali foi um pontinho. Aqui é o asterisco, como vocês já sabem usar no celular, desde que nasceram, né? Nota 2 vezes... Deixa eu botar o Rogério para cá, que essa linha vai ficar grande, né? Peso 2 mais nota 3 vezes peso 3. Pronto, tá aqui, tudo bonitinho. A linha ficou grande, mas não tem nada de complexo. Cada nota multiplicou pelo seu peso e está dentro de parênteses devido a pendas. Você viu lá, né? Que botamos lá, primeiros parênteses, depois multiplicação, divisão, exponenciação. Enfim, as regras de precedência da matemática. Exponenciação vem primeiro. E aí, para escrever um dado na tela, a forma que a gente sabe é essa daqui. Média ponderada dentro de... Os textos sempre são dentro de aspas, né? Média ponderada, e eu botando vírgula, o console, eu mando uma lista de coisas separadas por vírgula para ele escrever. Escreva a média ponderada. Pronto. Agora eu vou executar. Para eu executar, você abre o seu terminal. Professor, não sei usar o terminal. Abre o Google e quero aprender a usar o terminal do Windows, do Linux, como é que eu navego nas pastas, onde é que eu salvei. Tem que prestar bastante atenção. Tem que saber usar o computador, né, para ser programador. Ok, tá aqui, então vou localizar aqui, eu salvei aqui dentro da minha pasta cdif -ads algoritmos, essa foi a pasta, ls aqui no meu caso para listar. Se você for Windows, como é que eu listo as pastas de um diretório no terminal, né? Tá dentro daquela pasta variáveis, né? Variáveis, o tab ele completa. ls lista aqui para mim. Tá aqui a minha questão, né? Achei ela aqui. Agora eu vou pedir para o Node. No VS Code, não estou executando o programa, estou escrevendo as instruções, as ordens. Agora aqui no Node, eu vou dizer para ele, Node, execute esse meu programa
E se tiver alguma coisa errada, você me diz. Tudo bem. Então eu boto Note e boto aqui Q14, né? Pressiono um Tab aqui que ele completa para mim. Note Q14, média ponderada, pressiono. Vamos ver se está tudo certo, né? Vou até calcular esse exemplo aqui. 7, 6, 8 e 7,5 com os pesos 1, 2, 3 e 4, né? Então vamos lá. A nota 1 vai ser 7, a nota 2 vai ser 6, a nota 3 vai ser... Ah, botei errado. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu digitar até o final aqui. Vou fazer de novo. Ctrl L ele lista, né? A nota 1 é 7 e o peso é 1. A nota 2 é 6 e o peso é 2. A nota 3 é 8 e o peso é 3. Só são 3 notas, não dá para fazer o exemplo completo. Mas enfim, deu certo aqui a média ponderada, né? Calculou 7 com 1 e ele multiplicou lá. Se a gente fizer aqui manualmente, 7 vezes 1, 7, né? Vou fazer aqui nessa minha telinha. 7 vezes 1, não precisa botar o vezes 1, mas eu vou botar. Mais 6 vezes 2, mais 8 vezes 3. Dividido pelo somatório, né? De 1 mais 2 mais 3, foi isso que o nosso computador fez lá, né? Para dar certo. E olha como dá 7,166, exatamente a mesma coisa que nós conseguimos aqui. Professor, se eu quiser botar só com uma casa decimal, você dá uma pesquisada lá rápida, mas eu acho que é to fix it. Você chama esse método, você quer chamar de método. Na própria variável eu posso botar um ponto e chamar isso to fixed 2, que aí eu salvo, tem que lembrar de salvar. Quando você edita, fica essa bolinha aqui, ó, do lado esquerdo ou do lado direito, depende do seu sistema, aí você dá o Ctrl S lá. E executar aqui, nota 1, 7, peso 1, nota 2, 6, peso 2, nota 3, 8, peso 3, certo? Ficou só com 2 casas decimais, 7 e 17. Perfeito, gente? Espero ter ficado bastante claro para vocês com esse exemplo do que é pegar um problema, uma situação do dia a dia, transformar isso numa linguagem que o interpretador possa conhecer, que o interpretador é que vai explicar para o computador efetivamente como que tudo isso vai funcionar. 27 minutos, né? Esse é o vídeo do primeiro dia da semana. Tá? Então você vai pegar cada uma dessas questões. Você tem que resolver o seu ambiente, tem que aprender a usar o terminal. Tem muito material hoje se você não sabe. Se não sabe usar o computador, tem que fazer um curso para usar o computador, fazer alguma coisa, tá? Porque o programador está além do usuário. Como é que você vai fazer um programa se você não sabe nem usar o computador, certo? Então é necessário fazer isso. Eu sei que muitas pessoas às vezes não é algo do dia a dia usar computador, mas a sua profissão vai exigir isso. E um curso superior como o nosso não tem uma disciplina de operador de computador, né? A gente vai programar computadores, né? Que é já um outro nível aí, certo? Então as questões não são tão complicadas assim. Alguma aqui e acolá vai exigir algum raciocínio e você estuda, você tem o ensino médio completinho aí, passou no Enem e tudo, vai saber resolver todas essas questões. Primeiro você faz o seu algoritmo no papel ou na cabeça. Primeiro eu vou fazer isso, vou receber esses dados, tenho que converter para número ou não, é texto. Primeiro, você pode fazer em mais de uma etapa, né? Como assim mais de uma etapa? Aqui eu calculei a média ponderada de uma vez só, mas eu poderia fazer assim, né? Const soma notas pesos, né? Criei uma variável composta aqui, que eu vou fazer essa parte aqui. Ela vai receber o somatório, né, das notas com os pesos. E eu vou const soma pesos, que é para trazer somente a soma dos pesos. Eu faço aqui nessa outra etapa. Você pode fazer em mais de uma etapa. E aqui eu não vou precisar dos parênteses, porque eu já garanto que aquilo vai executar isoladamente. Então a média ponderada vai ser o que? A soma das notas peso dividido pela soma dos pesos. Tá bom? Então nós temos aqui a entrada de dados, nós temos aqui os processamentos e nós temos logo abaixo aqui a saída, certo? Não importa qual aplicativo você está fazendo, se é um site, se é, enfim, para uma central multimídia de um veículo, se é um aplicativo, essa parte do meio é a lógica, é o principal, é o processamento. Como você recebe dados é que vai mudar. No site recebe de um jeito, no aplicativo é de outro, na TV é de outro. E a saída também. Tanto é que o foco da nossa disciplina é o raciocínio, é o pensamento, como você organiza tudo isso. Tudo bem?
Está fechando aqui em 30 minutos, né? Mas vocês compreenderam aí, espero que vocês todos tenham compreendido. É um curso que é para todo mundo, que ele é maravilhoso, dá superpoderes mesmo para a gente e dá muita grana. Claro que vocês sabem disso, que é uma área que está quente e só tende a ficar cada vez mais requerida no mercado, tá bom, pessoal? Estou muito feliz de estar com vocês, né? Sempre eu estou falando isso, mas é uma verdade, tá? Um abraço e vamos aí, estudando. Praticando, praticar bastante, muito mesmo, praticar, para que você pegue os padrões, né? Poxa, como eu recebo, como é que eu converto, como é que eu somo, multiplico. Você vai descobrindo, prestando atenção, sempre prestando bastante atenção.